Olá pessoal, tudo bem? Vocês já se fizeram a pergunta como é possível? Essa nova série de vídeos aqui do nosso canal quer explicar para vocês como realmente funciona itens que nós usamos todos os dias. E nesse primeiro episódio nós vamos falar sobre alimentação PoE. Primeiro, vamos dar uma olhada em um cenário de alimentação convencional. Vamos supor que a gente tem aqui um modem da operadora, um switch principal, alguma coisa nesse sentido que está sendo alimentada pela energia elétrica. E agora vamos colocar mais um dispositivo aqui, por exemplo, uma câmera, que no cenário convencional também vai ser alimentado lá na ponta com energia elétrica. Um outro dispositivo bem comum nas redes é um ponto de acesso Wi-Fi. No sistema convencional também vai ser alimentado lá na ponta e aí então eu faço as ligações lógicas, tá? Mas com o PoE eu não preciso mais ter a alimentação em todos os pontos. Eu consigo concentrar isso apenas em um local, deixando muito mais simples a minha instalação. Eu não preciso levar cabo de energia ou então eu não preciso me preocupar com fonte de energia lá no ponto onde o dispositivo cliente vai ser instalado. O PoE me traz algumas vantagens, como por exemplo, gerenciamento centralizado de energia, eu consigo ter acesso às fontes de todos os equipamentos em um mesmo local. Acredito que o maior benefício do PoE é uma instalação simples dos dispositivos, que não requerem mais a questão elétrica, que vão trafegar toda a parte de potência junto com o cabo UTP ou FTP, dependendo da tua instalação. Toda a parte de gerência do PoE pode ficar lá no switch, você pode ter acesso a Power On ou Power Off dentro do próprio switch, dependendo do switch que você estiver usando, Como um conjunto de métodos de alimentação via UTP ou FTP, o PoE é dividido em 3 grupos. Então nós temos aqui o PoE passivo, que nós vamos falar mais no fim, e os PoEs padronizados pelo I3E. Então o protocolo 802.3 AF e o protocolo 802.3 AT. Vamos dar uma olhadinha nesses dois. Notem que um protocolo é sucessor do outro. Então o 802.3 AF, que antes era chamado de AT1, foi publicado em 2003, enquanto o 802.3 AT, ou então o PoE Plus, foi publicado em 2009, tá? Ambos trabalham com os mesmos níveis de tensão, aproximadamente, entre 44 e 48 volts, podendo ser superior em alguns casos, tá? A grande diferença entre os dois protocolos é a capacidade de potência de atendimento do dispositivo cliente. Enquanto o 802.3 AF era capaz de atender 15 watts, o 802.3 AT consegue atender 30 watts e, em alguns casos de alta potência, até 60 watts. Uma dúvida bem comum que eu sempre vejo o pessoal perguntando é a distância. Gente, o PoE segue a mesma normativa do cabeamento estruturado. Então, se você estiver trabalhando com um cabo de qualidade, com uma instalação bem executada, você vai ter sim o cumprimento desses dois protocolos em até 100 metros de cabo UTP-FTP. A pergunta é, como que o PoE não queima dispositivos, Qual que é a medida que o protocolo toma para não queimar dispositivos? Então, nós vamos falar um pouco sobre o PoE Handshake, que o que é? Os dois dispositivos vão conversar, eles vão entrar em acordo através de um PoE Handshake. Os dispositivos compatíveis com a alimentação PoE têm uma resistência de referência de aproximadamente 25 kΩ. Esse processo é dividido em 3 partes, tá bom? A primeira parte a gente pode chamar de descobrimento, ou seja, a fonte de energia tem uma porta livre e quando há uma conexão, ela varia a tensão entre 2 e 10 volts a fim de verificar a necessidade de uma alimentação PoE a partir do reconhecimento da resistência de referência de 25 kΩ. A segunda fase é a classificação. Então, o switch PoE vai aplicar uma tensão de referência
e vai medir a corrente de classificação que é padronizada. Assim, então, ele vai entender quanto que o dispositivo precisa de potência para funcionar. Por último, então, é feita a alimentação efetiva com um nível de tensão normal e inicia-se a operação do dispositivo PoE. Todo esse processo pode parecer que leva muito tempo, mas se você der uma olhada nesse gráfico, você vai ver que tudo isso pode levar menos de 1 segundo em switches com uma qualidade legal. Em equipamentos mais simples, esse processo pode ser um pouquinho mais lento, mas nunca vai ser superior a 3 ou 4 segundos. Mas como isso funciona fisicamente, né? O que está ligado no que? Então, aqui nós temos um desenho do PoE 100 megabits. Nós vamos começar pelo modo B, que é um pouco mais fácil de entender. Aqui no pino 1, 2, 3 e 6 há o tráfego de dados. Já o pino 4 e 5, 7 e 8 fica reservado para energia. Então é fácil de entender que 2 pares são usados para dados e 2 pares são usados para energia, bem separados, certo? Mas a pergunta que não quer calar e eu vejo constantemente é: mas se eu uso 2 pares para energia, como então funciona o PoE gigabit, que vai precisar dos 4 pares para transmissão de dados? Nesse caso, o PoE vai multiplexar os dados e a energia. Então nós temos o modo B, onde a energia segue com os dados nos pinos 4 e 5 e 7 e 8, e o modo A, onde a energia segue com os dados no pino 1, 2, 3 e 6. Como será que a energia não se confunde com os dados? Se está tudo passando no mesmo cabo, não é mesmo? Para que seja possível vocês entenderem isso, eu preciso mostrar para vocês os formatos de onda entre dados e a energia em si, tá? Então os dados têm uma onda quadrada que varia no padrão Ethernet entre 0,7 volts para um bit 0 e 2,8, 2,5 volts aí para um bit 1. Então nós temos essa comunicação aqui diretamente em banda base, tá? E a energia, ela é uma linha reta, porque a gente está falando aqui de alimentação DC. Então eu apenas tenho um nível de tensão que não varia. Então vamos colocar aqui próximo dos 50 volts na saída da fonte, tá? Entendido esses dois formatos de onda, é preciso que nós pensemos no circuito MUX ou somador que nós vamos ter aqui, que vai juntar essas duas ondas para que sejam transmitidas no mesmo meio físico. Nós temos na entrada 1 do meu somador os dados com a ondinha quadrada, né? E na entrada 2 do meu somador eu tenho a energia que está levando a potência com um nível de 50 volts. O resultado dessa soma é uma onda quadrada simplesmente deslocada 50 volts para cima. Esse nível de tensão de alimentação de 50 volts não compromete a transferência dos dados. E lá na ponta, no dispositivo, há um circuito capaz de dividir isso aqui de novo, extraindo os dados dessa onda com offset de 50 volts e usando essa potência chegando lá em 50 volts para alimentar o próprio dispositivo. Aí nós temos equipamentos que são chamados de PSE Handshake On, que são esses dispositivos que vão fazer esse handshake para evitar queimar um aparelho que não seja PoE ou inserir uma tensão diferente do PoE que está sendo instalado lá na ponta, né? Isso normalmente é encontrado em switches, tá, gente? Não é uma coisa comum de ter em injetor PoE, PET Panel PoE. Já no PoE passivo, que pode ser 24 ou 48 volts, não existe o handshake. Eu posso simplesmente queimar muita coisa. Já aconteceu comigo, eu acredito que já deve ter acontecido com outras pessoas por aí também, de você conectar um cabo e lá na ponta tem um PoE, né? Uma alimentação PoE, e você acaba aí tendo um dano em um laptop ou um testador de cabos, ou enfim, o que for. As tensões então podem ser de 24 ou 48 volts e a potência é entre 15 e 30 watts. A distância continua seguindo o parâmetro da norma de cabeamento estruturado, 100 metros. Isso aqui é verdade para a maioria dos injetores que acompanham os dispositivos, tá certo? Então aquele injetorzinho que vem na caixa,
aquela fontezinha pequena que vem na caixa do dispositivo, normalmente é PoE passivo, ou 24 ou 48 volts. Não há handshake, ou seja, se você conectar sem querer alguma coisa na ponta, vai acontecer de você ter um prejuízo aí, de repente, né, de queimar alguma coisa. Nesse cenário aqui, não há uma comunicação entre a fonte e o dispositivo. Então, alterações do nível de tensão não podem ser corrigidas e o consumo também não é verificável. Esse aqui é o método mais comum de PoE e está disponível aí em patch panels PoE, em injetores PoE, em switches mais simples, tá? Onde não há o handshake. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido de uma forma rápida e simples como o PoE funciona e as diferentes características entre os padrões estabelecidos pelo I3E e o PoE passivo, as grandes vantagens e desvantagens de usar um ou outro, tá certo? Por favor, deixa um like aqui no vídeo, se inscreve no canal e se você tem dúvidas sobre outros equipamentos, põe nos comentários que nós vamos transformar em um vídeo nessa série de como é possível.